Salve, meu amigo, minha amiga! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te explicar exatamente o que você deve estudar com poucas semanas aí antes do Enem. O segredo para você conseguir mandar bem no Enem em poucas semanas é estudar o grupo de questões que realmente vale mais nota. Exatamente isso. O Enem tem um mecanismo chamado de TRI, que é a teoria de resposta ao item, que ela avalia a coerência das respostas. E aí você deve estar pensando, professor, eu já ouvi falar sobre isso, meu professor de colégio já explicou, eu já sei, é a questão da coerência. Mas, atenção, a coerência que você acha que sabe, eu vou te mostrar exatamente nesse vídeo que não é tão simples assim como muitos professores do ensino médio acham que é. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que isso ajuda cada vez mais o nosso canal a crescer. E já vou dando um recado para você ficar atento. Aqui embaixo desse vídeo e também no primeiro comentário tem um link para você se cadastrar se você quer receber um e-book gratuito sobre tudo que eu vou falar sobre o Enem. Funciona assim. Muitos professores acham que a TRI, ou melhor, a coerência ali do Enem, ela analisa o seguinte: questões fáceis, médias e difíceis. Isso tá certo? Sim, isso tá certo. Mas o que é que os professores erram, infelizmente, no dia a dia? É que eles acreditam que essas questões fáceis, médias e difíceis, elas estão ligadas a conteúdos fáceis, médios e difíceis. Então anota aí, vou deixar bem grande aqui para você na tela. A coerência não tem a ver com conteúdos. Escreve isso. A coerência não tem a ver com conteúdos. Como assim não tem a ver com conteúdos? Por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa e eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo a partir de agora. Dentro da língua portuguesa, existem vários assuntos. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, quando eu falo de linguagem verbal e não verbal, o que é isso? Linguagem verbal é quando eu tenho palavras, então um texto falado, um texto escrito, certo? Linguagem não verbal é tudo aquilo que não usa o código da palavra. Então, vai ser o código da imagem, do som, da ilustração. Então, é muito comum a gente ver histórias em quadrinhos, em outdoor, em placas, em anúncios, tá? Essa linguagem verbal, que é a parte escrita, juntamente com ilustrações, cores, etc. Quando o Enem cobra um conteúdo como esse, o que você pensa? É um conteúdo fácil. É um conteúdo ali que vai ser uma questão fácil no Enem. Isso tá certo ou tá errado? Isso tá certo. Beleza. Agora, quando eu digo que não tem a ver com conteúdo, é pelo seguinte. Vamos lá para o meu segundo exemplo de conteúdo. O segundo exemplo que eu quero falar com vocês é sobre funções da linguagem. O conteúdo funções da linguagem não é considerado, na língua portuguesa, o conteúdo mais fácil. Por quê? Porque ele exige que o aluno, além de saber o conceito, exige que o aluno saiba o quê? Os nomes desses conceitos. Então, vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Vou colocar na tela o nome de algumas funções da linguagem. Função referencial, função emotiva, função expressiva, função poética, função fática e função metalinguística. Ou seja, além de saber esses nomes, você precisa saber a teoria por trás desses nomes. Então, não é um conteúdo simples como linguagem verbal não verbal, ou ainda um terceiro estilo de conteúdo, que é a interpretação dos textos. Sim, isso faz parte. Quando cai lá um exercício, por exemplo, falando assim: a partir da leitura do texto, é possível perceber que seu objetivo é... Quando você vai para o texto e quer analisar qual é o objetivo, é um conteúdo muito mais simples. Por quê? Você está lendo o texto, percebeu que ele só está informando, qual é o objetivo? Informar, expor, mostrar, apresentar. Leu o texto, percebeu que ele está querendo convencer a gente de alguma coisa ou vender algo? Qual é o objetivo do texto? Vender, convencer, influenciar, persuadir. Esse tipo de conteúdo é fácil, tá? Agora, para minha linha de raciocínio ficar concreta, presta atenção nisso aqui. Eu vou colocar na tela para você agora alguns exercícios de funções da linguagem e você vai entender o seguinte: eu vou te apresentar questões do Enem que são consideradas fáceis desse conteúdo que aparentemente é difícil. Ou seja, eu vou te mostrar agora como um conteúdo mais difícil de língua portuguesa, ele pode no Enem ser considerado também uma questão fácil. Bora lá para a tela então. Olha esse tipo de conteúdo. Eu não vou ler o exercício inteiro, a ideia não é nem fazer o exercício inteiro, é te ensinar a identificar um padrão.
Olha aqui. Olha o enunciado. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Show! Você acabou de perceber que está falando sobre função da linguagem. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o quê? A mensagem, o código, o contexto, o enunciador e o interlocutor. Ou seja, para resolver essa questão, você precisa saber função da linguagem, você precisa saber cada uma delas, então, o que é a mensagem, o que é o código, o que é o contexto, o que é o enunciador e o interlocutor, né, que são elementos dessa função da linguagem, e ainda fazer uma boa leitura do texto. Essa não é uma questão fácil no Enem. Por quê? Porque ela exige de você várias ligações, vários raciocínios. Vou te mostrar mais uma difícil para você entender o que eu estou falando. Ó, eu tenho o segundo texto aqui, eu coloquei um exercício. E aí, vamos lá, vamos para a pergunta, eu vou selecionar para você e vai ficar essa perguntinha na tela. Ó, os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Beleza, tudo isso para falar que está falando sobre funções da linguagem. Nesse fragmento, ou seja, nesse pedaço, a função da linguagem predominante ou seja, ele quer saber qual é a função que prevalece. Mas para você saber qual é a função que prevalece, você precisa do quê? Ó, você precisa, vamos marcar aqui para você precisa ler o texto, você precisa saber o nome das funções e você precisa saber a teoria das funções. Você precisa dessas três coisas. Agora, eu vou te mostrar questões do mesmo assunto, mas que tem um padrão diferente, ou seja, um padrão que se encaixa nas questões mais fáceis. Presta atenção. Então, vocês estão vendo aí o exercício 3, eu vou selecionar novamente aqui a parte da pergunta, sempre é importante começar por aqui, e presta atenção. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Beleza, só está falando que falou de funções de linguagem, né? Agora vem. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, ou seja, nesse padrão, já tirou aquela responsabilidade de você precisar identificar qual função que é, entendeu? Você não precisa ler o texto, não precisa ler, porque ele já falou que predomina a função referencial, tá certo? Você não precisa ficar sabendo muito do nome, porque ele já falou ali referencial. E ele fala, porque a presença de elementos que você só precisa saber de uma coisa, vou colocar aqui do lado para você. A única coisa que você precisa saber é a teoria. Só isso. Você não precisa ir lá para o texto, fazer toda a interpretação. Você não precisa ficar tentando identificar no texto qual das funções que é. Você só precisa saber a teoria. Então, olha como os passos diminuíram. Deu para perceber a quantidade de etapas que elas foram totalmente reduzidas? Ou seja, aqui você só precisa saber o que é a função referencial e eu vou te explicar. Só para você resolver esse exercício comigo. Função referencial, ó, referência. Ah, fala para mim um ponto de referência da sua casa. Ou seja, eu estou passando uma informação. Referencial é quando eu tenho um texto que expõe, que apresenta, que mostra. Beleza? Olha só as alternativas, vem comigo. Buscam convencer. Convencer? Não, convencer tem a ver com argumentar, então não é referencial. Definem o aplicativo. Revelando o ponto de vista da autora. Gente, ponto de vista não é opinião? Então não é isso. Tá fora. Evidenciam a subjetividade. Ah, professor, não sei o que é isso. Explorando a entonação emotiva. Opa, não é emotivo. Porque é referencial, então não é emotivo. D. Expõe dados sobre o aplicativo, usando a linguagem denotativa. Opa, tá certo, porque ó, expõe, olha a palavra principal, expor. Professor, e o que é a linguagem denotativa? Se você não sabe, vamos ver o que você faria na hora? Olha a letra E. Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo à indagação, ou seja, significa, indagação é pergunta, né? Significa que eu preciso ficar fazendo perguntas? Não é. Então, por mais que você não soubesse o que é denotativa, já estava na cara que é a letra D. Mas eu vou te explicar. Função denotativa é quando o sentido da palavra é o sentido real. Quando eu falo, por exemplo, assim, ele perdeu a cabeça, é sentido real? Não, é um sentido figurado, né? Agora, quando eu falo assim, quebrei o espelho de casa. Quando eu falo quebrei o espelho de casa, o espelho é espelho mesmo, sentido real. Meu pai é meu espelho, é sentido real? Não. Tá? Então, sentido denotativo é o sentido real. Então, quando eu trabalho com informações, linguagem referencial, eu vou trabalhar mais com a linguagem real, sem ficar fazendo essa linguagem figurada, beleza? Então, deu para perceber esse padrão?
Então, qual é a moral da história, mais uma vez, que eu quero dizer para você? Não tem a ver com conteúdos. Ah, esse conteúdo é fácil em matemática, esse conteúdo é difícil em matemática. Não tem a ver somente com isso. Tem a ver com identificar padrões no Enem. Porque, às vezes, um conteúdo que é considerado mais difícil pela disciplina, ele vai ser enquadrado no padrão das fáceis do Enem. Ou seja, você precisa saber qual é o padrão das questões mais fáceis do Enem. E é isso que a gente mostra no e-book aqui do Termine Seus Estudos, o e-book que chama Seu Último Enem, que você pode clicar aqui e adquirir gratuitamente esse e-book. Mas vamos lá, que eu quero te mostrar mais uma coisinha aqui. Olha só, eu vou te mostrar mais uma questão para você ver que realmente essa técnica de identificar padrões funciona. Vem comigo. Ó, eu olho para cá, para a pergunta, e ela fala assim, ó. O texto tem objetivo educativo. Beleza. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, já falou, ó. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que tem a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca, ou seja, ele quer saber o que é que a função referencial busca. Eu acabei de te ensinar. O que a função referencial busca? Vamos ver? Letra A. Despertar no leitor sentimentos de amor. É despertar no leitor algum sentimento? Não. Informar. Opa, pode ser. Informar o leitor sobre as consequências da destinação adequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte? Pode ser, porque tem a ver com informar. Letra C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplo de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. Ah, professor, eu não sei o que é subjetivo. Calma aí, deixa ele reservado. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se que a mensagem sobre suas ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Então, estabelecer uma comunicação e ver se o leitor está entendendo a mensagem? Não, eu só quero passar a informação, não estou preocupado se ele está entendendo ou não. Então, não é referencial. Letra E. Explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor a compreensão do texto. Explorar o uso da linguagem. Eu quero explorar o uso da linguagem, a função referencial? Não, eu uso a linguagem só para te informar, não quero ficar explorando ela de maneira poética, por exemplo. Então não é. A resposta aqui, óbvio, como eu disse, se é referencial é informação, é a letra B. Aí eu só vou te explicar por que não é subjetivo. Grava isso. Subjetivo é quando tem opinião. Subjetivo é quando tem opinião. Então, o texto referencial, ele é informativo, não tem a ver com opinião, então não tem a ver com subjetividade. Mas percebeu que, assim como a questão anterior, você não precisa ficar fazendo 3 etapas para resolver, você nem precisa do texto nesse caso, tá? Você precisou apenas do quê? Olhar e saber o que é a função referencial, só precisou da teoria, foi direto na teoria e já acertou. Por isso, essa questão ela se enquadra ali num grupo de uma questão mais fácil do Enem, e é um exercício que você não pode errar, para assim você obter mais pontuação. Fechou? Tamo juntos? Então, ó, vem cá, clica aqui no link e não se esqueça, então, de adquirir aí gratuitamente, baixar o seu e-book, Seu Último Enem. E assim você vai resolver o seu Enem nas últimas semanas. Como? Sabendo identificar os padrões das questões. Beijos e abraços, tamo juntos. Tchau! Tchau, 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 tchau. Valeu!